Maravilha. Vamos lá. Bom, então, em primeiro lugar, parabéns aí pela sua votação, absolutamente maravilhosa, quase 10% dos votos, mais de 500 mil de votos. Então, nós vamos conversar sobre isso, acho que é o interesse aí do pessoal de entender aí o que aconteceu, como é que foi essa campanha, e como é que você conquistou esse resultado incrível e como é que você vê aí depois, a gente encerra um pouco do futuro aí, teu futuro político, o futuro aí de uma direita liberal no Brasil. Bom, então, para quem não conhece, o senhor Arthur Moledo Duval é natural de São Paulo, tem aqui, pela minha anotação, 34 anos de idade, estudou Química, é o segundo deputado estadual mais votado de São Paulo na última eleição, 2018, o mais votado do partido dele, da época do DEM. Então, ele já estreou na política como campeão de voto, né? Também nas redes sociais é um fenômeno. Eu não tenho os números aqui, mas você pode me dar quais são, mas são números incríveis. O Arthur é um fenômeno aí das redes sociais. E agora, como candidato, nessa extrema ousadia, né, ser candidato a prefeito de São Paulo contra as máquinas, contra tudo, contra todos, num partido pequeno, sem uso de dinheiro público, e teve essa votação consagradora. Então, Arthur, vamos começar. Conta um pouquinho o que te deu na cabeça quando você falou, vou ser candidato a prefeito de São Paulo. Qual foi a tua motivação? O que você pensou na hora? Qual foi a reação das pessoas em torno de você? E como é que foi lá o início? Como é que tudo começou? Bom, na verdade é o seguinte, para quem me conhece, né, eu abri meu canal no YouTube, nunca imaginei que eu ia entrar para política, sequer como candidato a qualquer coisa. E aí, pô, chegou 2018, era o caminho natural, né? Meu canal cresceu, me candidatei a deputado, fui o segundo mais votado, e aí eu comecei a estudar a cidade. Eu falei, cara, deixa eu entender como é que é o poder executivo municipal. E quando você começa a estudar, cara, você começa a ver que é incrível como o poder executivo municipal faz diferença na vida das pessoas, né? E, infelizmente, a gente vem do histórico de desmando aqui em São Paulo, né? É um completo absurdo. E eu me senti agoniado, cara. É como se você estivesse morrendo de fome e tivesse um cheeseburger na sua frente que você não conseguisse morder por 2 centímetros. Eu falei, cara, a gente tem que ver isso, porque é revisão do plano diretor, etc, etc. Temos que ir pra cima. Vamos fazer? Vamos fazer. Conversei com todo mundo, vamos fazer uma campanha. Cara, não vamos pegar fundo eleitoral, porque a gente é contra, né? Apesar de eu ter direito, apesar do meu partido oferecer, a gente acha isso imoral. Vamos mostrar que a gente vai fazer sem fundo eleitoral. E, cara, numa equipe enxutíssima, fizemos um trabalho maravilhoso, cara. Nossa campanha foi muito boa, foi a maior campanha web de 2020, do Brasil inteiro, né? Crescemos muito nas redes e a consequência disso é que hoje eu sou mais levado a sério, né? Até você, né, Alexandre? Você não me colocou na Gazeta, você fez análise dos outros candidatos e me considerou um Levi Fidelix da vida. Tá vendo? E aí a gente surpreendeu. Tá aí a resposta. Você, como sempre, conquista seu espaço. Ninguém precisa abrir porta, tá vendo? Não, então, aí a gente consagrou isso daí, cara, porque assim, todo mundo ficou sem entender nada. Os caras falaram, como assim, meu? Esse cara chegou, fez mais votação que o PT, bateu no Russomano, né? Fez mais do que André Matarazzo, que Joyce, com fundo eleitoral, com tradição na política, porque a gente, de fato, cara, faz sentido. A nossa campanha faz sentido. A nossa campanha, ela tem começo, meio e fim, ela para em pé. As pessoas entendem que é um cara de verdade, indignado, e o meu maior desafio é o melhor desafio para se ter, que é o ser conhecido. Eu tenho o maior índice de conhecimento voto e o maior índice de desconhecimento. Então, é basicamente uma arma que você tem que você só precisa fazer com que ela chegue nas outras pessoas. Então, você vê que na reta final deu uma acelerada ali, o pessoal começou a falar de eleição, o pessoal começou a falar de candidatos, e eu apareci. Então, isso nos coloca bem. E uma outra, até mandar um abraço para o Andreasa, que mandou um comentário aqui. Uma outra análise que a gente pode fazer também é do Brasil, o que está acontecendo com o Brasil, né? Porque o discurso bolsonarista perdeu muita força. Todo mundo ficou espantado com a falta de força dos candidatos bolsonaristas, né? Então, é isso, cara. Nós estamos vivendo num momento muito bom, né? Eu acho que, de fato, o que se chama de direita no Brasil está começando a encontrar um caminho mais sensato e eu espero que isso continue. Legal. Eu já quero chegar no cenário atual, só pegar rapidamente um pouquinho de histórico e a gente entra nisso. Me conta um pouco dos teus 2 anos aí de deputado. Como é que foi tua experiência, as polêmicas, e no que você acha que isso ajudou ou atrapalhou na tua candidatura para prefeito?
Ó, vamos lá, a gente tem que lembrar, Boris, que aqui em São Paulo acontece um absurdo, que você ganha a eleição em outubro e você assume em março. Então a gente tem que lembrar isso. Eu ganhei a eleição em outubro de 2018, eu só ia assumir em março de 2019. Eu poderia ficar 6 meses na praia, fazendo qualquer coisa, né? E os deputados que já sabiam que não ia voltar para casa, o que eles fazem nesse tempo? Eles enchem o gabinete de assessor, tranca a porta, nem vem aparecer e faz capital para a próxima eleição. É um absurdo isso que acontece. Nesse intervalo entre ganhar a eleição e assumir, a gente fez a campanha, né, contra o PT no segundo turno. Todos nós já estávamos eleitos, eu, o Kim e tal. A gente fez uma campanha para que o Bolsonaro vencesse a eleição. Fomos para o Nordeste de graça fazer campanha para o PT não ganhar. Né? Viemos aqui fazer toda a supervisão do orçamento, tal. Eu vim aqui fazer, inclusive, um barulho quando quando quiseram homenagear o Stedley, e aí assumi finalmente em março. Assumi finalmente em março, brigamos pela presidência da casa com a Janaína Pascoal, não conseguimos chegar lá. Eu barrei sozinho, esse foi sozinho, o aumento do salário dos fiscais de renda, que historicamente aqui em São Paulo sempre passa. Aqui toda legislatura, o primeiro projeto é aumento do fiscal de renda, sempre passa. Na minha legislatura não passou porque eu fiz aquele discurso. Eu barrei o aumento de R$ 4.000 para os deputados alugarem carro e consegui a aprovação de um projeto na CCJ por 10-1, que é o Performance Bond, né? Além de ter dado o exemplo de ser o deputado mais barato da casa. Então, a gente mostrou o que veio, né? Logo de cara, a gente mostrou o que veio. No que isso me ajudou e no que isso me atrapalhou para a prefeitura? Me ajudou no sentido de que as pessoas viram coerência. As pessoas falam, meu, o cara falou um negócio e quando a faca e o queijo estava na mão dele, ele cortou. Ele não ficou olhando só para o próprio umbigo. No que isso me atrapalhou? Me atrapalhou porque a gente sabe que o Dória é um cara muito poderoso, ele conhece muita gente, inclusive da mídia e da imprensa, e eu fui tratado como um candidato nanico, como uma piada, até o dia que abriram as urnas e viram que eu não era, né? Então, se eu tivesse tido o tratamento, a seriedade que eu merecia desde o começo, de estar sempre brigando com os grandes, com certeza o resultado seria diferente. Então isso me atrapalhou porque esse meu jeito combativo faz com que os donos do poder, né, façam de tudo para cortar ali a minha ascensão. E esse é um ponto importante, não só temas do MBL, que tem normalmente brigas à esquerda e à direita, né? É um caminho muito próprio que vocês seguem, não é isso? Na verdade é o seguinte, Borges, a gente tem uma militância independente, uma visão independente das coisas, e a gente entrega, né? A gente pode até fazer uma comparação com o Partido Novo, que são pessoas que têm visões bem parecidas com as nossas, né? Se você pegar o Arthur, o Vem Pra Rua, o MBL, o Partido Novo, você vai ver que são pessoas olhando para o mesmo lugar. A diferença é que a gente entrega, né? Com 1/10 do orçamento que tem esse partido, a gente entrega o resultado. O que acontece, Borges? Por que a gente faz isso? Porque a gente não vem da bolha política, cara. A gente vem de fato da vida real, né? E isso é muito maior do que briga ideológica, por exemplo, né? Tem muita pessoa que aparece em véspera de eleição, fazendo arminha, falando, agora eu sou conservador, patriota, cristão, e aí quando você vai ver, o cara não tem consistência naquilo que ele diz, né? O Celso Russomano é o maior exemplo disso. Sim. E quando você pega o nosso discurso e tudo aquilo que a gente faz, as nossas ações, quem se aproxima vê coerência, né? É claro que normalmente as coisas que furam a bolha não são, às vezes vem com ruído, né? Então às vezes a pessoa ouve falar do nosso projeto de uma maneira ruim e tal, e se a pessoa se interessa para conhecer, ela adere. Porque ela vê, não, eu entendi aqui e tal, eu vejo coerência. Então, esse discurso que a gente tem independente, ele está tomando um caminho muito bom para nós. Finalmente as pessoas estão entendendo que o mundo não é dicotômico, o mundo não é PT ou Bolsonaro. Né? O mundo tem diversas visões do que se chama de esquerda e do que se chama de direita. Você é um exemplo disso, cara. Você é um cara que você é publicitário, então você não é permitido para você ser de direita. Você é publicitário, já está errado. Aí dentro da direita, você não é bolsonarista, então você fala, cara, o que é esse cara? Apesar de que eu sempre brincava com os publicitários de esquerda, que são quase todos, né? Que eu falava o seguinte, olha, publicitário que não gosta do capitalismo é tipo surfista que não gosta do mar, né? Quer dizer, não combina, né? Eu brincava que eu dizia, nós publicitários somos os jagunços do poder econômico, nós somos os grandes vendedores, né? Então, você ser publicitário e você não gostar de comércio, de venda, de economia livre e de liberdade de expressão, porque você, para
nós somos comunicadores, né? Como é que você trabalha com comunicação e você aplaude regimes que censuram, que são contra e cerceiam liberdade de expressão, das duas maneiras que a gente vê no mundo hoje, né? Na censura mesmo, em ditaduras, tipo Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, China, onde você tem uma ditadura mesmo escancarada, ou essa ditadura velada do politicamente correto. Você é derrubado, cancelado, você é banido, você tem o shadow banning, quando você é desmonetizado, quando você fala coisas que desagradam uma certa elite, uma certa ideologia, etc. e tal. Então, realmente é uma coisa que a gente enfrenta. Você enfrenta, eu enfrento, tentando, por incrível que pareça, a gente está no Ocidente, nós somos os grandes herdeiros e beneficiários dessa sociedade que nos dá o Instagram, o iPhone, a internet, que faz com que a gente tenha essa conversa, e você tem toda uma geração de ingratos que lutam contra esse privilégio que nós temos, que o resto do mundo inteiro não tem, né? Enfim. Exatamente. Inclusive, Boris, você vê como as coisas são, né, cara? Durante muito tempo, quando a gente tomou posições firmes contra a maré, né? Você mais do que eu, porque você já está nessa vida pública antes de sequer eu pensar em alguma coisa nesse sentido. A gente imagina o seguinte, pega, por exemplo, na época que o petismo estava crescendo, né? Quem criticava o petismo, meu Deus, nossa, não existia. Você participou disso. Opa. E depois a gente viu uma outra onda que foi o bolsonarismo crescer, e quem no começo criticou, nossa, sangrou demais, não existe mais. Não, você vê, você e o Andreasa foram xingados que, pelo amor de Deus, né? Perdemos um amigo. Eu passei pelos dois lados, eu fiquei muitos anos contra o PT, fazendo oposição ao PT, e obviamente faria tudo de novo, claro. Agora, quem era de uma direita não adesista, não era microfone de aluguel, não era passador de pano, principalmente no ano de 2019, no começo desse ano, o nível de ataque, o nível de vileza, de baixeza e de ataque pessoal, de perseguição, é inédito. Né? Foi de uma violência... Mas também, Boris, e você está aqui, você pode me falar, a queda também está sendo inédita, porque está sendo muito rápida. Mas porque, na verdade, era uma... Na verdade, o entrevistado é você. Não? Então, assim, eu não quero ficar falando muito. Mas, realmente, as pessoas... O povo é inteligente. Mesmo a pessoa que não tem educação formal, a pessoa sabe quando um governante entrega, quando não entrega, quando ele é só conversa, quando ele é só frase de efeito, entendeu? E quando ele efetivamente faz a mudança na vida das pessoas. O governo federal, por exemplo, nós já estamos na metade, as pessoas não se tocam, mas são 4 anos de mandato, está terminando o 2º ano. Né? Quer dizer, agora nós estamos indo para o 3º ano desse governo. Né? E aí? O que foi entregue em relação... E aí que quando acabar o auxílio eu quero ver. Pois é. O que foi entregue? Cadê as privatizações do posto Ipiranga? Cadê a Lava Jato? O Sérgio Moro foi demitido e virou inimigo. Quer dizer, cadê o equilíbrio fiscal? Cadê tudo? Né? Cadê? Então... Mas, pegando o gancho no que você está falando, o que acontece hoje, que você é um cara que você é um comunicador, você sabe. Hoje, a gente tem um catalisador, que é a internet. Antes, imagina o seguinte, Boris, imagina que você votou num cara, e aí você se desligou da política, você foi ganhar seu dinheiro, você foi vender pão, foi fazer suas coisas. Aí, dali 4 anos, você fala, já sei, eu vou pesquisar agora em quem que eu vou votar. Para você saber o que o seu deputado fez, para você saber o que o seu vereador fez, você só tinha ou você ir fisicamente onde o cara trabalha e pesquisar e perguntar para ele ou para algum assessor, ou depender da ocasionalidade de alguma mídia fazer um especial sobre aquele cara e mostrar histórico de votação, etc, etc. Hoje não mais. Hoje você vota no cara sem querer. Você tá no teu Instagram, sei lá, vendo mulher de biquíni, começa a aparecer o que o teu deputado votou ou não votou, o que ele fez, o que ele não fez, o que ele falou, o que ele não falou, o que o deputado que não gosta dele falou dele. Então você o tempo todo está sem dependência de intermediários, sendo bombardeado por informações que estão diretamente ligadas às suas decisões políticas. Então isso mostra, cara, que a era do votar escondido acabou. Você pode ser que você não lembre mais, mas quando você pesquisar, você tem muita fonte, você tem muita agilidade na obtenção da informação. Então isso começa a mostrar uma coisa, Boris, que é o seguinte, você tem coerência sim ou não?
Se você não tem, cara, você vai morrer, você vai falar uma bolha pequena. Exatamente. Se você tem, você vai furando a bolha, né? Que é o que está acontecendo com o MBL. Cara, você vê só, o MBL, eu não posso tomar para mim o prestígio deles de terem criado o movimento. Eu não criei, não conheci os caras, cheguei depois, não coordeno nada, mas os caras passaram por tantas, agora foram denunciados ali, tinham sido denunciados, abriram as contas, tal, a justiça foi lá e deu um selo de honestidade. Então, esse tipo de coisa vai fazendo com que as pessoas que se aproximem sintam um cheiro bom, não um cheiro ruim. E você vai lembrar que aquele ataque foi um ataque completamente coordenado. Você teve uma invasão da sede do MBL numa sexta de manhã e, ao mesmo tempo, o Paulo Guedes no Lauro Jardim vazando conversa privada com o Renan, Receita Federal. Foi uma ação, hashtag subindo, com milhões de robôs falando 400 milhões. Aquele dia, por exemplo, foi um dia que eu fiquei muito impressionado como essas falanges, como essas milícias virtuais trabalham. Foi uma coisa incrível, chocante, né? Até para a democracia brasileira. Né? Sim. E aí, o Borges, é o que você falou, as pessoas podem não estar o dia inteiro como nós, né? Porque nós respiramos política. As pessoas não precisam fazer isso e nem devem fazer isso. Só que quando a pessoa pesquisa, assim, que seja na semana da eleição, e ela vê o histórico, a urna dá resposta. A urna dá resposta. O Holliday foi eleito com sei lá quanto acima do que ele já tinha na última eleição. Mais voto. Com o Rubinho entrou. O Marlon do Uber entrou, né? E dos que fizeram arminha de maneira oportunista em véspera de eleição não entraram. Os Anauê integralistas não entraram. Não, cara, é incrível isso. Então, essa é a boa notícia, sabe? Por mais que a gente esteja hoje numa situação difícil, né, cara? A gente vai ter que escolher entre bolos e covas. A boa notícia é que a informação está chegando, né? Então, aliás, por um ponto importante também que a gente tem que falar, você foi um crítico das pesquisas e realmente você, ao longo da campanha, você aparecia muito mal colocado nas pesquisas, né? E as urnas desmentiram. O que você acha? Havia alguma coisa das pesquisas contra a tua candidatura ou houve uma mudança de última hora, uma migração de última hora para a tua candidatura? Na verdade, eu não acho que não é nenhum nem outro. Eu não sou terraplanista de pesquisa aqui. Falar que pesquisa é um plano comunista para acabar com a candidatura do Arthur Doval. Tá? Claramente. Aliás, só eu queria registrar. Até porque eu sou publicitário, eu trabalho com pesquisa, eu conheço, eu sei. Eu também não sou terraplanista de pesquisa, não. Só que nós temos um problema intrínseco com a pesquisa, que é o seguinte: o método da pesquisa tem algo muito errado, porque não é só dentro do Brasil. Fora do Brasil, não está mais se mostrando a realidade. E por quê? Aí é palpite do Arthur. O meu eleitor, por exemplo, ele não vai atender telefone fixo porque ele não tem telefone fixo. Então pesquisa de telefone fixo, esquece. Tracking está fora. Se ele tem o celular e ligam para ele de um número desconhecido, dificilmente ele atende, mas se ele atende e vê que é robô, ele já desliga. Ponto. Se ele está no metrô, indo para algum lugar, e alguém para falar com ele sobre pesquisa, ele não tem tempo para falar, puta, depois eu vejo isso e sai andando. Ele jamais vai receber uma carta para ir num lugar, para ir responder uma pesquisa, isso jamais. Então, o método de pesquisa, eu acho que ele está analisando de uma forma antiga um mundo que é moderno. Hoje, vamos dar um exemplo, vamos para um moleque de 18 anos, que ele vai chegar em casa, ele vai encher o saco da irmã, do pai, da mãe, da avó, do tio, dos primos para votar em mim. Imagina um moleque de 18 anos, acabou de tirar o título, tá louco ali para ir votar, esse moleque, ele pode até responder uma pesquisa de Twitter, ele nunca vai responder uma pesquisa tradicional. E esse cara existe, ele vira voto. Então a pesquisa, o método da pesquisa já se mostrou errado. O Trump nos Estados Unidos, as duas eleições do Trump não estavam previstas do jeito que foi. Aqui em São Paulo, o Dória ficou de fora da eleição e ganhou. O Russomano tinha 40% e ficou de fora. O Marquesano Sul, em 2016, ganhou, ele estava fora da pesquisa. O Zema, em Minas Gerais, estava fora da pesquisa, ganhou a eleição. Ele tinha 5% o Zema ganhou a eleição. O Wilson Witzel... 70-30 contra o Anastasia, né? 70-30. Não, que é outra, Boris, que essa aqui afeta a gente diretamente. E essa me magoou, cara. Quando teve o processo de impeachment, fatiaram o processo de impeachment, a Dilma não perdeu os direitos políticos. Em 2018, ela se candidatou para o Senado. Ela era líder da pesquisa e tinha 2 vagas. Eu falei, nossa, cara, é impossível ela ficar de fora, porque tem 2 vagas. Se ela é líder, no máximo ela vai cair para segundo. Ela não ficou nem em terceiro, ela ficou em quarto. Quarto. Então, Borges, algo está errado.
O que? Não sei, mas algo está errado. Algo está errado. Perfeito. Bom, vamos lá. Agora vamos falando, então, vamos falar da eleição. Uma coisa que a gente tem falado, eu escrevi nos meus artigos e está todo mundo aí comentando, o que foi a participação do governo e do bolsonarismo que teve. O Jair Bolsonaro foi eleito há 2 anos presidente da República com 57 milhões de votos, e essa eleição, eu acho que o cara mais pessimista do bolsonarismo não podia imaginar que nesse ponto o que ele conseguiu eleger foi o prefeito de Ipatinga, lá em Minas, com todo respeito a Ipatinga, né? Mas o governo federal, o bolsonarismo, a onda conservadora, aquela conversa toda daqueles analistas que escrevem latim e tal, que a gente sabe, e tal, que o Brasil agora todo é bolsonarista, que a ala ideológica ficava escrevendo assim: não existe direita no Brasil, só existe Bolsonaro e tal. Enfim, ou você era bolsonarista ou você era petista e estava fazendo o trabalho da China e era vendido ao Jorge Soros, à China, e seja lá o que for. E o governo federal, com todo o seu dinheiro, com toda a sua estrutura, com tudo na mão, neste momento, hoje, 18 de novembro, entre o primeiro e o segundo turno, em cidades com mínimo, com 200 mil habitantes ou mais, se não me engano, a única vitória que a gente pode chamar de uma vitória bolsonarista foi Ipatinga, em Minas Gerais. O que, convenhamos, não é exatamente ganhar uma Copa do Mundo, né? Todo respeito, um abraço aí ao pessoal de Ipatinga, sem preconceito, mas, né, não é exatamente o que a gente pode chamar de uma grande vitória. Os candidatos, onde teve eleição no primeiro turno, também não foi, né? Então a gente teve vitórias no primeiro turno em Belo Horizonte, em Curitiba, em Salvador, e não foram candidatos bolsonaristas ou ajudados pelo Bolsonaro. Nas cidades grandes, nas principais, onde nós temos 2 turnos, você vai ter em São Paulo Boulos e Covas, você tem em Porto Alegre Sebastião Melo e Manuela, você tem no Rio de Janeiro o único ali que é o Crivella, mas saiu uma pesquisa hoje, o Crivella perdendo 70-20 para o Eduardo Paes, e tudo leva a crer que o Eduardo Paes vai vencer. Em Recife, você tem 2 candidatos de esquerda, né? Você tem PSB ali brigando com o PT, e a delegada Patrícia, que foi aquela delegada do Podemos, que na última hora teve essa ideia brilhante de aceitar um apoio do Bolsonaro e fazer uma live com ele, despencou de 16 para 12 na urna e acabou perdendo. O Russomano é aquele caso que, né, você teve uma votação praticamente igual a dele, sendo que o Russomano já foi o deputado federal mais votado de São Paulo, é uma personalidade de televisão há muitos anos, foi candidato a prefeito pela 3ª vez, com toda a máquina do Republicanos, da máquina evangélica, do apoio do governo federal, enfim. E onde seria ali alguma chance também dele eleger alguém que seria ali em Fortaleza, com o capitão Wagner, que não é exatamente um bolsonarista, ele é um cara da PM e tal, que é o inimigo ali dos Gomes, mas não é um bolsonarista raiz, de forma alguma, e mesmo assim ele ficou atrás do Sarto no primeiro, que é o candidato do Ciro Gomes, do PDT, ali no primeiro turno, e quem ficou em terceiro lugar foi uma petista, foi a Luiziane Lins, e eu acho natural que haja uma migração de votos petistas para os pedetistas, né? Então, o Sarto do PDT sai com uma certa vantagem, porque a migração natural dos votos da Luiziane, terceira colocada, é para ele, né? Então é possível que ele também não faça o prefeito de Fortaleza. Então, a gente aqui tem que falar francamente com quem está com a gente aqui, está vendo? Essa eleição foi um desastre para o governo. Se fosse um país parlamentarista, eu acho que o governo tinha caído, entendeu? Tinha que trocar o primeiro-ministro. Então, assim, como é que você avalia esse momento? E ainda estamos com auxílio, ainda estamos... A bomba atômica de cortar e cair e fechar esse ano com a recessão, que deve fechar uma recessão histórica de 4%, 5% do PIB e tal, e a bomba fiscal, que só deve estourar ano que vem. Como é que você está avaliando aí esse momento, essa eleição, para depois a gente encerrar falando do futuro?
Olha, Como é que você vê o resultado dessa eleição e o recado do eleitor para o bolsonarismo? eu acho que está acontecendo uma coisa, o Boris, você vai entender. Quando tem uma pesquisa, né, rodou no Reino Unido, perguntando para as mulheres se elas achavam que elas deviam ter os mesmos direitos dos homens. E o resultado foi, obviamente, 99,99% das mulheres dizendo que queriam ter os mesmos direitos que os homens. Ok. E aí, na mesma pesquisa, elas perguntavam, você se considera feminista? E aí, menos de 40% respondeu que sim. O que isso mostrou? Um descolamento do conceito feminismo do conceito direitos iguais para homens e mulheres. O que está acontecendo no Brasil é algo semelhante com o que se chama de bolsonarismo e conservadorismo. A maior parte do Brasil, a meu ver, é conservadora, né? Defende os valores de família, sim, defende as ideias de livre mercado, todas defende as pesquisas confirmam isso. Sim, defende um combate ali firme à corrupção, que são conceitos conservadores, né? Austeridade fiscal, etc. O que está acontecendo é o descolamento do nome do conceito bolsonarista do que se considera ser conservador, né? Você quer ver um outro exemplo disso? Se você pegar, por exemplo, a foto da eleição só do Partido Novo, vamos pegar só do Partido Novo. No Partido Novo você tem os caras que se posicionaram firmemente contra o governo Bolsonaro, você tem os caras que ficaram quietos e você tem os caras que passaram pano. Os que se posicionaram contra foram melhor nas urnas. Os que ficaram quietos, medianos. E os que passaram pano, desempenho ruim. Então, o recado que está acontecendo é o seguinte. Se você está dentro da bolha bolsonarista... Arthur, se eu puder pegar um gancho rápido nisso, a gente tem um exemplo, por exemplo, o Marcelo Crivella, que é o atual prefeito do Rio, que está no segundo turno, ele é apoiado pelo Bolsonaro. Mas ele é um bolsonarista, ele foi ministro da Dilma, ele está basicamente aonde o vento está soprando. Você quer mais que Pois é, mesma coisa. Agora, por exemplo, em Belo Horizonte, você tinha um bolsonarista raiz, que era o Bruno Engler. O Bruno Engler é amigo dos filhos do Bolsonaro, foi o fundador do Direita Minas, era um candidato Arminha, Deus, Pátria e Família, mito, 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 típico. E ele, o Alexandre Calil atropelou ali, ganhou no primeiro turno com folga em Belo Horizonte. Então, mesmo quando o Bolsonaro emplaca, o que foi raro, mas ele emplaca um político no segundo turno, como é o caso ali do... E nenhum em primeiro lugar, né? Todos em segundo. Capitão Wagner, Marcelo Crivella, mesmo os que ele apoiou, quando conseguiram chegar no segundo turno, ficaram em segundo lugar, né? Mas o Crivella, ele não é um bolsonarista arminha, e Deus, Pátria e Família, e camisa do Coronel Brilhante Ustra, não é nada disso, né? É que tem uma outra questão também, viu, Boris, que eu acho que conta muito. O problema com os Bolsonaros, tá? Isso é uma coisa que todo mundo reclama. Todo mundo que é do time Bolsonaro está se sentindo abandonado. Eu quero dar um exemplo para você. Vamos pegar o PRTB aqui em São Paulo. O PRTB foi o partido que lançou o Levi Fidelix. Você tinha o Levi Fidelix como uma caricatura, é claro, né? Ninguém leva esse cara a sério. É o partido do vice-presidente, do Mourão. Isso. Mas tinha o Levi Fidelix e você tinha vários candidatos a vereadores que são bolsonaristas. Então, você, por exemplo, tinha um cara chamado Flávio Beal, você tinha o irmão da Carla Zambelli, você tinha vários caras que ali é o seguinte, só o Bolsonaro é conservador de verdade. O Bolsonaro não teve a decência de mandar sequer um filho vir tirar uma foto sequer com esses caras daqui. Então os caras falam, caramba, a gente lutou tanto pelo Bolsonaro, a gente sangrou junto com ele quando ele fez as cagadas dele. E agora na hora que é a nossa vez, o cara não dá nem um aceno de longe da janela. Então isso está ficando cada vez mais claro que esses caras, para quem é dos bastidores, sabe, que não tem compaixão, não tem empatia, ou você é escravo deles e porque quer e acabou, ou tchau. Então, as coisas não são assim. E, né, você vê pelo desempenho e você vê pelo desempenho eleitoral da Joyce, que é um caso à parte, que foi uma deputada federal com 1 milhão de votos, que foi líder do governo e teve essa votação que teve para prefeito. Quer dizer... Pode falar. No caso da Joyce ainda tem algumas peculiaridades, né? Tem a contradição dentro do próprio discurso, né, de não usar fundo, tem a contradição dela ter se pendurado no bolsonarismo e de repente saído,
né? Ela não defendeu uma posição independente e onde discordou ela manteve reto. Ela foi para um lado, aí de repente ela foi para o outro. Então perdeu como é que chama? Deixa eu ver a palavra. Perdeu a coerência, entre aspas, dentro do próprio discurso. Né? Então, teve mais esse elemento. E tem mais um elemento que a Joyce, ela é afrontosa. Ela é uma pessoa que ela é combativa, ela é ela. Eu sou a Joyce, eu sou a Joyce. Isso não é muito agregador, vamos dizer assim, né? Mas enfim, o lance é isso. Se você quiser falar um pouquinho de futuro agora no final, ô Boris, só para te falar. Até tocar num ponto que vocês tinham esquecido do Hélio Beltrão, né? O Hélio Beltrão, ele é um cara que eu chamei e ele aceitou para vir como meu secretário da Economia, meu supersecretário. Ele é cloroquiner, né? Algo que eu discordo. Eu não acho que a cloroquina cura todas as doenças do mundo. Eu não acho que haja comprovação de que cloroquina seja uma coisa, inclusive, positiva. Mas é um cara que entende muito do que fala em termos de economia e é um cara que já luta por aquilo que a gente acredita desde os anos 80. Né? E nós estamos juntos não para o projeto Prefeitura, passou, um abraço, tchau, até a próxima. Nós estamos juntos para o projeto 22. E o projeto 22 é governo do Estado. Nós vamos vir para o governo do Estado. Inclusive, estou dando esse furo aqui para você. Nós temos a intenção de vir para o governo do Estado forte. O nosso projeto vai participar da eleição do governo do Estado, vai participar da eleição do Senado, vai participar de bancadas fortes para federal e estadual. Nós temos que dominar o Estado de São Paulo para mostrar que aqui é lugar de gente que vota direito. Né? Então, nós vamos fazer isso e vai ser animal, cara. Vai ser muito Mas vai ser pelo Patriotas? Você está montando uma... Como é que é? Não sabemos ainda, nós estamos ajeitando, porque tem muitas figuras muito boas soltas. Nós temos figuras boas no PSL, nós temos figuras boas no Novo, nós temos figuras boas no Patriota, nós temos figuras boas que ainda não se candidataram, nós temos gente ruim em todos esses partidos também. Então nós temos que fazer um filtro, olhar um horizonte e falar como é que nós vamos para lá. Então nós estamos ajeitando isso agora, cara. Nós já estamos fazendo isso. Eu estou trabalhando direto, cara. Tô na Assembleia, inclusive, agora. Nós já estamos conversando com todo mundo e já estamos compondo. Aqui não descansa, bicho. Nós vamos para cima. Vamos ganhar e vamos para cima. Você, então, para eu entender o que você acha do movimento político aí, você já deu aí uma dica boa. Eu me lembro do tempo que quem era de centro-direita, de direita, tinha que votar no PSDB, porque era a única opção não esquerdista, normalmente, que se dava para esse perfil de eleitor. Então a gente votava no PSDB, mas votava com o nariz tapado, porque não eram social-democratas, era uma turma ali que era um PT de banho tomado e de terno e gravata, e que tomava chá às 5 horas da tarde, levantando o dedo mindinho, né? e usando cachecol no frio. Então, assim, aí veio, o tempo passou, e agora, nessa eleição, me parece que o DEM deu uma fortalecida. O DEM fez o prefeito de Curitiba, o DEM, que é o partido do Kim, né? O DEM que fez o prefeito de Salvador, o DEM que muito provavelmente faz o prefeito do Rio de Janeiro. Então, você acha que o eleitor de direita, que esteve muitos anos no PSDB, que deu ali uma chance para o Bolsonaro em 18, que agora está votando, em grande parte no Brasil, está votando em partidos como o PSD, como o DEM. Você acha, e o próprio PSDB mesmo foi bem votado em muitos lugares, você acha, então, que esse eleitorado de direita no Brasil veio para ficar e tem o seu espaço e agora, de uma maneira definitiva, a classe política brasileira entendeu esse eleitor porque você vai lembrar que o Lula falou lá em 2009 que a meta dele era erradicar o DEM da política brasileira e que ele estava feliz que na eleição do ano seguinte, de 2010, todos os candidatos a presidente eram candidatos de esquerda, né? Na noção de democracia dele, né? Que ele achava que a democracia, ser democracia é só ter candidato de esquerda. Eu acho que o Brasil desmentiu, passaram 10 anos e hoje, 10 anos depois, nós temos aí uma direita forte, distribuída em alguns partidos e um eleitorado de direita mostrando aí uma força. Você concorda com essa leitura ou você acha que tem perigo da gente voltar, se eventualmente, por exemplo, esse governo Bolsonaro for um governo
frustrante ou até desastroso para as expectativas de quem votou nele em 2018? Tem um perigo de retrocesso, de um crescimento, de uma volta à esquerda? Ou esse eleitor de direita pode se decepcionar com o bolsonarismo, mas continuar votando na direita? Olha, Borges, eu acho o seguinte. Em primeiro lugar, eu acho que a maior parte das pessoas é de direita, mas não do que a gente considera um aspecto ideológico de direita. As pessoas defendem os conceitos que nós entendemos como direita, mas é um eleitor confuso na hora de entender qual é a pessoa que defende aquilo que ele acredita. Hoje o brasileiro, infelizmente, na hora de votar, ele ainda é muito personalista. Então, eu acho que se você sair perguntando para as pessoas, a maior parte das pessoas entendem os valores de direita como os valores melhores. Só que a maior parte das pessoas não sabe o que é direita. E as pessoas entendem mais o que é o candidato bonzinho e o candidato mauzinho. Então, isso pode ser personificado num candidato de esquerda ou de direita. Eu não acho hoje que o eleitorado saia de casa falando, hoje eu vou votar em alguém de direita. Eu acho que o eleitorado sai de casa falando, eu vou votar no fulano de tal, porque ele falou tal coisa que eu gostei. E isso, infelizmente, é ruim para nós. Você quer ver outro sintoma disso? Nós tivemos uma abstenção recorde nessa eleição. Então, muitos dos que se consideram de direita e sabem o que estão defendendo, sequer saíram de casa para votar. Por causa da desesperança, por causa da falta de estímulo após um governo desastroso do espectro político que ele acreditou. Então, eu acho que o que vai ganhar a eleição daqui para frente vai ser o que conseguir mobilizar melhor a pessoa a sair de casa e votar. Isso pode ser de direita ou pode ser de esquerda. E vou dizer mais, nunca o discurso trabalhista, entre aspas, né, foi tão forte quanto agora. Mais do que até na própria era Lula, porque a era Lula tinha a questão do assistencialismo. Nós estamos vendo o discurso trabalhista forte agora porque a galera já entendeu que o PT é algo ruim, a galera já entendeu que o tal do Bolsonaro é algo ruim, então o caminho do meio só pode ser o Ciro Gomes, ou algo do tipo, ou um Eduardo Moreira comentando que a reforma da Previdência foi golpe. E esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo, porque se nós que entendemos o que é uma reforma da Previdência, o que é uma PEC do teto, se nós não conseguirmos mobilizar a nossa militância, o nosso eleitorado, para sair de casa e votar, esses caras têm um campo aberto para mobilizar o deles e votar. E não vai ser por pauta técnica, vai ser por pauta personalista. Você tem que sair de casa porque o Bolsonaro é um fascista, você tem que sair de casa porque o Bolsonaro é homofóbico, você tem que sair de casa porque o presidente está protegendo o filho que está sendo acusado de rachadinha. Então, isso mobiliza a galera desse lado. E nós temos que falar, cara, apesar deste presidente, nós temos outro projeto que defende esses valores e que é tão bom e é melhor. Então é um desafio difícil, cara. Agora você vê, não, achei ótima a resposta. Agora eu estou dando uma olhada, enquanto você estava falando, estava dando uma olhada aqui também nos comentários. Aí você vê como é que tem gente que vive num universo paralelo, né? Um sujeito aqui escreveu, por exemplo, que nós não podemos dizer que o Bolsonaro perdeu essa eleição porque nem partido ele tem. Ô, meu filho, deixa eu te avisar uma coisa, não sei se você sabe, ele tentou ter um partido, ele tentou montar um partido, só que teve 13 mil assinaturas. Ele tentou, só não deu certo. Aliás, o Arthur, por que você acha que o Aliança não deu certo? Como eu te falei, primeiro por falta de militância engajada, né? Muitas das pessoas que votaram no Bolsonaro, defenderam o Bolsonaro, defenderam a promessa da entrega, e não porque o Bolsonaro é um mito, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é por falta de lealdade dessa própria turma. Né? Se você pegar o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro é um cara que você não pode contar com ele. Não tem um que fala assim, não, o Eduardo, o dia que eu precisei, bati no peito aqui, ele estava comigo. Quando você pega os caras que vão nos seus estados se esforçar para fazer com que um partido surja, ele precisa ter um feedback do cara que está mandando ele fazer isso. Quando ele não tem, que é o que essa galera tem do Carlos Bolsonaro, do Eduardo, o Flávio menos, o Flávio é o gente boa da família, né? Você vê que o cara fica desestimulado. Então o cara fala, pra que eu vou sair de casa para militar pro cara se a minha eleição tá longe? Se eu nem sei se eu vou estar no partido, porque esses caras, eles puxam o tapete nos 45 segundos do tempo, e se o cara não tira nenhuma foto comigo? Eu tenho que ir por medo da militância me cancelar, né, fazer o cancelamento de direita? Isso não pega, cara. Então, é falta de liga, é falta da cola mágica, aquilo que faz o cara sair de casa para fazer algo de graça.
E você vê que coisa curiosa, né? Esse pessoal PRTB, esse pessoal que você mencionou, Arminha, Deus, Pátria e Família e tal, eles não tiraram foto, não deram moral, tirando um ou outro, mas e os poucos também, Cláudia Luca e tal, não sei o que, nem tiveram votação. A família da Cláudia, da Carla Zambelli, essa coisa toda. E quem ele escolheu para sair do lado, né? Quer dizer, Celso Russomano, delegada Patrícia, o Capitão Wagner, o Crivella, não, ou já perdeu ou está para perder. Né? Quer dizer, então, é um momento. Não dá. Nem a recompensa eleitoral está chegando. Oi? Nem a recompensa eleitoral está chegando. Pois é. Então, assim, você está imaginando aí para a gente encerrar, eu já vou, inclusive, agradecendo aí a gentileza de você participar. Eu sei como é que está a tua agenda aí. Eu que agradeço. Então, aí, muito obrigado por você ter participado e conversado aí com o pessoal. Mas, assim, para fechar, você está feliz e satisfeito com o resultado dessa eleição? O que você acha que você aprendeu com esse processo? O que você acha que ficou de recado? E o que você leva aí do mais de 500 mil de votos que você recebeu, que você gostaria de falar, inclusive para o teu eleitor aí, para o povo de São Paulo, mais de 500 mil pessoas que confiaram em você para prefeito de São Paulo? Olha, eu quero agradecer a todo mundo que bateu de frente e não deixou o sistema te derrubar, esse é o primeiro ponto, e dizer que é o seguinte, coerência vale a pena. Você sempre, todos os dias, Borges, quando a gente acorda, a gente faz uma escolha, né? Aliás, a gente faz várias escolhas. A gente sempre escolhe entre o caminho fácil e o caminho certo. Às vezes é o mesmo. Às vezes o caminho certo é o caminho mais fácil. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes o caminho certo é o caminho que não é o mais fácil. Você escolher o caminho certo e passar pelas dificuldades vale a pena. Vale a pena. Você realmente defender o que você verdadeiramente acredita, vale a pena. Então, esse resultado mostrou que a gente é gigante, que a gente tem que ser levado a sério, que a gente sem dinheiro, sem nada, nós entregamos mais do que qualquer outro projeto político, seja de direita, seja de esquerda, e que nós só tendemos a crescer. Eu quero lembrar que o meu eleitorado, ele é muito jovem. Tem muita gente de 16 anos que sequer tirou o título. Na próxima eleição esse cara vota. E na próxima, e na próxima, e na próxima, e na próxima. Então, cara, eu tenho certeza que a nossa força política só vai crescer. E dando um recado coerente, a gente vai conseguir fazer com que as ideias liberais, que nunca estiveram tão em voga quanto estão agora, de fato cheguem ao poder e mostrem uma mudança efetiva. Arthur, e para aquele pessoal que levantou hashtag derrete MBL e tal, o MBL derreteu ou não derreteu? O MBL vem derretendo desde que nasceu, né? Isso é uma coisa muito engraçada. O MBL derreteu quando nasceu em 2014, em 15, 16, 17, 18. E, ó, tomara que continue derretendo assim, cara. Meu Instagram tá gigante, meu YouTube tá gigante. O Instagram, o YouTube, o Facebook do MBL continuam gigantes. Estamos bem, estamos crescendo e as nossas ideias liberais vão ser implementadas mais cedo ou mais tarde. Maravilha. Arthur, muito obrigado por você ter participado, por essa entrevista ótima, pela sua votação consagradora, que eu acho que qualquer pessoa da direita liberal do Brasil tem que se orgulhar e ficar feliz pela história muito bacana que você está fazendo na política, como deputado estadual, nessa campanha que você participou. Desejo aí você, óbvio, você é meu amigo, um cara que eu curto, um cara muito querido, eu torço muito aí, porque a tua história está só começando. Um grande abraço aí, Beleza. Obrigado a todos que acompanharam e fiquem ligados aí, sigam aqui a página, a gente vai fazer mais entrevistas como essa e vamos, inclusive, se o Arthur topar, voltar outras vezes a conversar com ele aqui. Obrigado. Grande abraço. Topado. Um abração, gente. Valeu. Valeu, obrigado.